Sei que eu não vou ser tão assim, enérgica, porque já falei, Deus me usa diferente. Mas a palavra, enquanto eu estiver falando, o Espírito Santo vai trabalhando na igreja, vai tocar no seu coração. Fique atento, porque o Espírito Santo vai levar você em alguns lugares da sua vida que você realmente precisa melhorar, que você realmente precisa entregar, que você precisa de uma renovação. Então o Senhor, Ele está falando com você aqui nessa noite. E Ele já começou a falar desde a abertura. Aliás, Deus já começou a confirmar essa palavra quando eu sentei ali para conversar com os irmãos. Meu Deus, o Senhor já está confirmando, né? A palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E aí veio a abertura, irmãos, e Deus confirmou. E veio os louvores, e Deus confirmando. Sabe por que a gente tem tanto temor, né, de vir ministrar a palavra? Porque a gente não pode ser de nós mesmos, né? E eu fiquei a semana inteira, Senhor, que palavra, que palavra. E aí, mesmo Deus enviando a palavra, a gente ainda fica, será que essa palavra não é de mim? Será que não, né? E a gente fica tão, né? Porque nós não podemos entregar para a igreja algo de nós mesmos, né? E aí a Bíblia diz, procurou o pregador, palavras, eu queria pregar, eu sempre falo isso, parece que eu queria pregar uma coisa mais animada, mas o Senhor sabe o que Ele tem para nós, né? Porque Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. E a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã está em 2 Pedro, glória a Deus, 2 Pedro, lá no finzinho da sua Bíblia. Glória a Deus. 2 Pedro. Vamos ler? Aleluia. A partir do versículo 5. Não, 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vou ler essa aqui na tradução NTLH. Você quer colocar, Fê? Você sabe mudar aí? Eu, Simão Pedro, não, o 3, desculpa. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Mais uma, Fê. Entendeu? Então tá bom. Mas eu vou ler aqui, vocês vão ler na Bíblia de vocês, porque eu achei essa palavra mais fácil da gente entender. E eu queria ler uma palavra uma linguagem simples, né? Uma linguagem fácil de entender, porque Pedro fala, às vezes, meio robusto, né? E aqui tá uma palavra bem mais fácil. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. E ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E à amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Então essa palavra aqui de Pedro falou muito ao meu coração. Porque o Senhor, quando Ele fala que Ele já tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, né? Aí você para, tem tudo. Porque a gente sempre parece que está faltando, né? Vocês têm esse sentimento de que está faltando? Está faltando, mas não falta de Deus, falta de nós. Porque Deus, Ele já nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Quem aqui quer agradar a Deus? Quem aqui acorda todos os dias de manhã e pensa, oh Deus, me ajuda a te agradar,
né? Senhor, você ora, você pede tantas coisas, mas nós queremos agradar a Deus. Porque nossa caminhada, nós caminhamos, servimos a Deus, temos um propósito de entrar, né, na salvação que o Senhor prometeu. Temos um propósito ao servir ao Senhor. Não servimos ao Senhor só para receber bênçãos, só para ficarmos felizes e gratos, né, pelas bênçãos materiais que recebemos nessa terra. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos abençoa a cada dia. Mas temos um propósito, que é caminhar para entrar na salvação. A salvação o Senhor já nos garantiu. Então, para estarmos com o Senhor nesse grande dia, né, nessa salvação que Ele nos garante. Então, na nossa caminhada, queremos agradar ao Senhor. Queremos agradar ao Senhor. E Ele já nos tem dado tudo o que precisamos por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Quem é esse? Quem é esse que nos chamou? Jesus. Ei, eu perguntei isso pro Diego. Diego, vem cá. Aí eu olhei para ele. Aí quando eu terminei, de quem que ele está falando? De Jesus. Oh, glória a Deus, isso mesmo, filho. É Jesus, né? Porque foi o Senhor Jesus, né? Ai, Clarinha, foi Jesus, né? Porque Pedro, irmãos, aqui nessa mensagem, eu fiquei meditando sobre a vida de Pedro. Pedro era aquele, a gente fala sempre de Pedrão, né? Aquele homem afoito, que tirou a espada, que estava sempre à frente, que era bravo, né? Às vezes, né? A gente tem essa imagem de Pedro, né? Porque era assim que ele era. Mas quando o Espírito Santo desceu ali, ele negou Jesus, ele andou também sobre as águas. Pedro foi alguém que teve uma passagem forte, né? Quando a gente fala de Pedro, muito marcante tudo que ele fez. Tanto que às vezes a gente lembra muito de Tiago. A gente lembra muito, né? Tem uns que a gente fala, João era um amor. Então cada um tem a sua personalidade. Mas Pedro, quando fala, todo mundo já sabe quem é Pedro, né? Então, tanto que Jesus falou, Pedro, traz pedras sobre você, edificarei a minha igreja, né? Então, tudo aquilo que Pedro tinha de aparentemente de ruim, né? Deus estava lapidando, né? Para que Pedro fosse aquele homem que ia ser a coluna da igreja. E aqui, e a gente fala muito de Paulo também, né? Paulo fez tanto pela igreja, mas Pedro foi a coluna, né? Quando Pedro fala essa palavra, e quando ele traz esse ensinamento aqui para a igreja, lá em versículo 3, no capítulo 3, só antes de eu entrar aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. No capítulo 3 ele fala assim, versículo 1, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, ele fala assim, eu quero despertar a mente esclarecida de vocês. Então, ele já fala esclarecido, vocês já sabem, vocês já receberam a palavra. Vocês já são crentes, né? Mas eu estou falando isso para despertar essa mente esclarecida de vocês. Pedro tinha o desejo, aqui mais para frente ele fala assim, ó, eu vou morrer. Deus já me mostrou, está chegando os meus dias, né? Eu vou partir, mas eu quero que essa palavra fique ardendo no coração de vocês, que vocês não se esqueçam, que vocês não deixem essa palavra por nada. Então ele vai lembrando de coisas. Ele vai trazer na memória dos cristãos coisas que ele já falou, que eles já sabem, vocês já sabem isso na nossa linguagem, de decorado isso aqui, vocês já sabem, mas eu quero lembrar. Então, por isso, irmãos, que às vezes Deus está aqui, Ele está sempre renovando, mas eu já ouvi falar isso, ou talvez parece que eu ouvi, mas não foi desse jeito. Mas o Senhor está todo o tempo nos ensinando, nos falando, nos exortando para essa caminhada. E aqui, Pedro fala, eu sei que eu já estou indo, mas eu quero deixar para vocês isso aqui. E Deus eternizou, né? Está aqui essa carta na Bíblia, né? Que nós temos acesso, tivemos acesso, que ele estava mandando essa carta para um povo determinado. Será que Pedro sabia que isso ia acontecer? Né? Não sei se Deus revelou isso a eles, né? Provavelmente eles escreviam uns aos outros ali para aquela igreja, mas não existia a Bíblia naquela época. A Bíblia se formou, né?
foi a junção de todas as cartas, de tudo que foi escrito, juntou, e hoje nós temos aqui esse compilado, a palavra do Senhor Jesus toda junta aqui. Mas Pedro escreveu e ele disse: eu quero que vocês fiquem atentos, não se deixe escarnecer, não deixe a sua fé morrer. Olha, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o que vão ensinar para vocês. Olha o que a gente já está ouvindo aí, porque a palavra do Senhor foi pregada. O mundo naquela época já tinha suas religiões, suas predominantes, né, as suas crenças. Aqui ele fala de gnosticismo, acho que é assim que fala, né? Dos gnó, e aí vai, né? Mas ele falou: cuidado, porque as coisas começaram a misturar. Pegava a palavra de Jesus, misturava com as coisas que tinha do mundo e bora lá, né? Então, ele alerta: cuidado. E hoje, irmãos, é diferente? Não é diferente. Hoje não é diferente. A gente está aqui, você vindo ao Senhor, ouvindo a palavra, mas de repente você escuta uma coisa de um, escuta uma coisa de outro. Se você não prestar atenção, você pode se deixar entrar no seu coração com palavras que não é o que a Bíblia está dizendo. Por isso que nós precisamos estar o quê? De acordo com a palavra, lendo. Enquanto os irmãos oravam aqui, Deus me trouxe assim um pensamento. Graças a Deus, hoje aqui temos alguns teólogos, né? Aqui presente. Estudiosos da palavra de Deus. E como é bom quando esses irmãos pegam um microfone. Como é maravilhoso, não é? Eu sinto assim, acho que você sente também. Nossa, você vai aprendendo nos minutinhos que você fica aqui, você vai aprendendo coisas que às vezes a gente lê e não tem profundidade, aquele estudo. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão maravilhoso que qualquer pessoa, por mais simples que seja, pega essa palavra, lê, ouve, escuta, coloca o seu coração, ele aprende, ele é transformado, ele já aquela simplicidade que tinha do mundo, de ser levado por qualquer vento, qualquer palavra. Não, eu li na palavra de Deus aqui, ninguém me engana, está escrito. Então só basta cada um de nós nos dedicarmos. O Senhor não deixa o povo dele enganado. E você, meu irmão, minha irmã, tem o privilégio de receber a palavra do Senhor todos os dias aqui, acesso a essa palavra. Então, o que Pedro está dizendo é que nós temos que tomar esse cuidado, porque em seguida ele fala da vinda do Senhor. Então eu estou indo para o fim, mas eu volto aqui, tá, irmãos? No capítulo 3, em seguida ele já fala da vinda de Jesus. Ele fala o que vai acontecer no mundo. E ele já fala que Jesus vai voltar e que a terra vai derreter. Né? Eu achei interessante aqui, acho que porque eu li nessa versão nova, e às vezes quando a gente lê numa versão nova, diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, parece que ganha, assim, um sentido um pouco diferente, mais claro, né? Porque ele fala derreter, meu Deus, ele falou que os astros, o céu vai abrir. Eu queria achar aqui, meus irmãos, mas eu sou tão ruim de achar na hora. E é o 3:12? Obrigada, minha irmã. 12, esperando. Vamos ler do 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então vai derreter, vai, sabe, é muito. Eu fiquei falando com o pastor José, eu falei: pastor, ele fala aqui, né, em alguma parte, meus irmãos, não sei tão ruim para dar os caminhos, mas vamos pegando aí a visão, pega a visão. Ele fala aqui, meus irmãos, que lá Noé foi um exemplo. Deus falou: vou destruir, vai vir o dilúvio. O povo não deu ouvido, veio o dilúvio e eles morreram. Depois ele fala de Sodoma e Gomorra. O coração dele se angustiava por ver aquelas maldades, por ver aquelas coisas horríveis que estavam acontecendo naquela cidade. E ele via aquilo, e aquilo incomodava ele, porque ele era justo, ele conhecia Deus.
Ele procurava Deus, mas aquela angústia vinha no coração dele. Então o que Deus fez? Foi lá, tirou Ló, mas destruiu com fogo aquela cidade. E assim, ele fala, é como se fosse Deus dando uma amostrinha do que vai acontecer. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, porque lá foi destruído, tudo destruído. E aí Deus fala que vai derreter os céus, Deus vai mandar fogo. É forte, irmão, essa palavra, né? A gente nem costuma falar tanto assim, né? Mas antigamente a gente falava mais do inferno, tudo vai pro inferno, né? Como falava assim, né? De como vai ser o dia final. Mas a palavra está aqui, meus irmãos. Se você nunca parou para prestar atenção, ouvir, embora está tudo lá, a gente vê muito em Apocalipse, aqui Pedro já está dizendo. Então não tem como a gente fugir. É algo que vai acontecer. E é triste também a gente pensar que um dia tudo isso aqui vai ser desfeito. Porque não é bonito a gente admirar a natureza? Vocês gostam? Eu gosto. Quando eu ando assim, né, eu falo até com a Edileuza, assim, que a gente gosta de viajar de carro, ela, eu gosto de avião, que eu já chego lá rapidinho. Eu falo, mas tem uma coisa muito boa quando você viaja de carro e olha a paisagem, olha a mudança, você começa indo assim, a paisagem está de um jeito, daqui a pouco já muda, e aquilo chama a sua atenção, né? Teve uma vez que eu fui para Rondônia e eu falava, Zé, que lindo, eram os ipês. Irmãos, que coisa linda aqueles ipês, cada cor que eu vi, eu nunca vi uma árvore. Sabe o que é? De repente você está vendo tudo verde, lá no meio, uma árvore toda amarela. Ou então, daqui a pouco ela era toda rosa, pink, sabe? Umas cores exóticas, sabe? Que eu falo, olha para isso, Deus pintou, Deus fez, né? Mas o Senhor diz que isso tudo vai ser desfeito. Tudo isso vai acabar, mas o amor de Deus não é por essa natureza tão linda. O amor de Deus é pelas almas, é por nossas vidas, por cada um de nós. E ele fala assim, que a paciência de Deus é pelo amor que ele tem pelas almas. Então a vinda do Senhor, Deus tem sido paciente, porque ele nos ama, porque ele me amou. Se Jesus tivesse voltado, quantos anos? Eu já tenho... Ai, meu Deus, quantos anos na igreja? Deve ter mais de 40, né? Eu já tenho 46, eu falei a minha idade. 46 anos a pastora tem. Desde os 3 aninhos eu vou para a igreja com a minha avó. Desde os 3 aninhos que eu ouço a palavra de Deus. E cresci ouvindo, né? Agora, no meio do caminho, eu já caí, levantei, mas nunca me afastei desse caminho do Senhor, mas a gente tem nossas falhas, né? Mas procuro seguir ao Senhor. Porque a Bíblia falou, aquele que diz que não tem pecado... né? Então, nós temos falhas e a cada dia o Senhor nos limpa, nos ajuda, nos fortalece. Mas quem aqui é recém-convertido? 3. Se Jesus tivesse voltado há 6 anos atrás, você estava nos caminhos do Senhor? Meu Deus. Jesus não voltou por amor à sua vida. Glória a Deus. Quem está aqui há 10, há 20, há 30? Deus não voltou, Jesus não voltou ainda por causa de nós, né? Eu também, se Jesus tivesse voltado a 40. Porque eu falo, irmão, são 43, então, né? Que eu escuto Jesus falando, Jesus vai voltar. E eu lembro eu criança olhando para o céu. Eu era muito criança e eu olhava, será que é hoje que Jesus vai voltar? Hoje, irmãos, eu não faço mais isso. A gente se perde, né? É correria, é tanta coisa. Mas eu lembro eu criança olhando para o céu e falando, Jesus, será que é hoje que eles vão voltar? E eu ficava assim, né? Esperando todos os dias. E será que hoje eu vou dizer, Jesus não voltou, então? Quer dizer, então, que, Jesus não vai voltar mais? Ou eu vou perder minha esperança? Não. Eu entendi hoje que o Senhor falou, olha, minha paciência é por causa das minhas ovelhinhas, daqueles que eu ainda espero alcançar. E Ele conta comigo e com você para ministrar essa palavra, para falar do amor de Deus. A pastora ungiu as crianças, os jovens, para Deus capacitar, né, para convidar outros, porque vocês jovens têm tantas amizades, né? Vocês saem, conhecem tantas pessoas, só na escola. Esse dia eu estava ouvindo um podcast que falava isso, né, sobre fazer amizades quando é mais velho é mais difícil. Falava sobre isso. Porque a gente, né, tipo, eu casei, eu fico em casa com meu marido, quando eu saio com ele.
ele sai comigo, quando a gente sai com as mesmas pessoas. Não é assim muito. Mas vocês não, vocês estão lá na escola. Aí vocês estão com 40 alunos na sala. Você tem aqueles seus amiguinhos da sua rodinha, mas se você olhar para o lado, tem mais na frente, atrás, tem gente que você nunca conversou. E aí, ao longo dos anos, você vai agregando, não é? Mais um, aquele que é seu amigo, daqui a pouco o outro fica mais amigo ainda. E assim vocês vão mudando de ciclo, sai do ensino médio, vai para o curso técnico, vai fazer cursinho, né, Lucas? Vai fazer cursinho lá, onde que é, Lucas? Vai pro CEPLAC, CEPLAC é famoso, Vanessa foi pro CEPLAC, Letícia foi pro CEPLAC, ó o Luquinha lá, depois vai pra faculdade, sai da faculdade, né, Letícia? Vai pro mestrado, olha quantos lugares Deus está levando vocês, né? E aí, como que é? Não estou dizendo que nós, pastor José, não temos essa obrigação, não é isso. Mas Deus pega o pastor José que está tão acomodadinho e faz o que? Faz trabalhar de Uber. Eita, meu Deus! E ali todo dia... Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, ele não perde a oportunidade de falar de Jesus. Então, assim, Deus te leva aos lugares. E nós temos essa oportunidade de falar do nosso Deus em todos os lugares, né? Lá no escritório eu falo para Mãe de Deus, é uma bênção. Tá lá ela falando, daqui a pouco ela põe Jesus no meio, ela dá umas broncas no povo. Vocês precisam de Jesus, precisa orar. Eita Deus, pega lá, né? Porque você vai aconselhar... Às vezes uma família que chega, está querendo divorciar, está numa situação difícil, o que a gente vai fazer? Se divorcia mesmo? Vamos lá, paga aqui para mim, meus honorários, vou fazer seu divórcio. Não é assim que acontece. Glória a Deus. Mas peraí, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos ouvir. Às vezes sai, né, irmão? Não ganha nada. Mas falou a palavra, falou de Jesus, você precisa isso, você precisa aquilo. Cada um com o seu jeito, Deus vai te usar. Deus está te usando. Então se desperta. Tudo isso, irmão, para voltar aqui, que era a palavra, que meu esposo vai começar agora. Brincadeira. Eu vou confessar aqui para os irmãos. Eu falei, pastor José, eu li, eu estudei, eu anotei, mas eu não sei o que eu vou falar para a igreja. O Senhor, não estou com uma direção do que eu vou falar, como vai ser. Então, eu agradeço a Deus, porque até aqui o que eu falei foi porque o Espírito Santo está direcionando e está conduzindo. Né? Mas tudo isso é para dizer o quê? O que eu anotei aqui, o que essa palavra de 2 Pedro, no versículo que nós lemos, está dizendo, é como se fosse assim, irmãos, uma receita. Sabe uma receita? Imagine, né? O Nicolas está gostando de fazer bolo, né, Nicolas? Ai, que torta gostosa! Ele está seguindo os passos da avó Aldite, fazendo coisas gostosas, ele gosta. E aí tem a receita, né? Tem a receita. Então ele pega lá, como que faz? Pega a receita, ele faz, ele já aprendeu como seguir as receitas, né? Porque se você seguir a receita, vai dar certo. Não tem como dar errado. Às vezes eu faço um bolo, a pessoa fala assim, mas eu faço sempre esse bolo, não dá certo. Mas você segue a receita? Porque se você seguir a receita, tudo, passo a passo, vai dar certo. Agora, se você esquecer de pôr o pó real do bolo, você fez tudo certinho, o bolo não vai crescer. Se você não bater o bolo direito na quantidade certa lá, às vezes também não vai dar ficar tão fofo como deveria, né? Tem os detalhes dentro da receita. Mas dentro da receita, você segue, você chega, que nem o mapa, né? Também um mapa. Pega o mapa. Às vezes você olha, é difícil, mas se você prestar atenção, contar 1, 2, 3 ruas, vira à direita. 1, 2, eu viro à esquerda. E você ir fazendo o mapa, você vai chegar no lugar. O Waze, glória a Deus pela vida do Waze. Eu amo o Waze. Porque eu não consegui ir para os lugares, irmão. Porque eu sou assim, eu andei aqui, virei, perdi a noção total do espaço. Não tenho. Já era. Então a Letícia, o Zé tem muita noção de espaço, o Nicolas, a Lelê, meu Deus, eu falei, nossa filha, como que ela tem noção de espaço? Vai para os lugares, passa de novo, lembra que passou naquele lugar, né? Mas tem gente que precisa muito do Waze, né? Como eu. E eu dou glória a Deus, porque ele leva ao lugar. A mesma coisa que a palavra, ela nos leva. Ela nos dá esse mapa. E Pedro aqui, ele está dando essa receita. Ele pega e fala assim, ó. Primeiro ele falou pra gente que a gente já tem tudo o que precisa para esse crescimento espiritual, né? Para servir ao Senhor.
Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então, glória a Deus que Pedro está nos exortando aqui, que através desses dons, de tudo que Deus tem nos dado, nós podemos escapar das coisas deste mundo, escapar das imoralidades que os maus desejos trouxeram a esse mundo. Então, o mundo é cheio de coisas ruins, né? Esses maus desejos trouxeram as coisas que estão no coração do homem, né? Que faz o homem pecar, né? A gente como é que é a palavra? Somos atraídos, engodados pelos nossos próprios desejos, assim? Falei certo? É aquilo que está no nosso coração, que a gente quer. Se eu não gosto de beber, eu acho horrível o cheiro da cerveja quando eu passo, eu não vou cair no vício de beber, porque eu não gosto nem do cheiro. Então você acha que eu vou me viciar a beber? Passa alguém com cheiro de pinga, eu não gosto. Mas, por outro lado, se eu já sou uma pessoa que gosta de outras coisas, né? Uma mulher ou um homem que é atraído ali pelo olhar, passa uma mulher bonita, que mulher linda, bonita, né? Linda, e aí vai, olha, o pecado já entrou no seu coração, por aquilo que você deseja, por aquilo que você acha bonito, por aquilo que te atrai. Então, nós somos atraídos pelo aquilo que a gente gosta, né? Se eu não gosto de café, eu não vou ter desejo de tomar café. Mas e se eu sou viciado na Coca-Cola? Quando eu vejo a garrafa de Coca-Cola, chega a garganta seca, né? De vontade. Mas o Senhor, Ele está dizendo que Ele já nos deu os dons para a gente escapar da imoralidade, dos maus desejos que trouxeram a esse mundo. E aí Ele fala assim: por isso, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. Então as pessoas já tinham a fé. Porque se elas estavam ali, como Pedro está escrevendo uma carta para os crentes já, né? É para os crentes, é para uma igreja, é para um povo que já conhece a palavra. Aí vocês já têm a fé em Jesus que chamou vocês. Vocês viram, acreditaram no poder de Deus, acreditaram no que Jesus fez, que morreu na cruz por nós, por todo o sacrifício dele. Aí vocês já têm a fé. Então coloca nessa fé a bondade. Né? Seja uma pessoa bondosa. Aleluia. Porque será que o nosso coração está seguindo o caminho da bondade ou da ruindade, né? Sejam pessoas boas, sejam pessoas agradáveis. Junta a essa bondade o conhecimento que nós temos da palavra, o conhecimento que nós temos a Jesus. E então ele está dando aqui uma receita. Pega esse junto, você já tem a fé, a bondade, o conhecimento, né, de Deus, aí coloca o domínio próprio. Porque não adianta nada, você até quer ser bom. Mas aí você não tem o domínio próprio, acontece uma coisa, você fica com muita raiva, aí você pega aquela bondade toda que você tinha e foi pro brejo, né? Porque faltou o domínio próprio. Eu perguntei pro Diego, o Diego foi meu cobaia, né, filho? É que enquanto eu estava estudando, ele chegou e queria conversar, e Diego, eu tô ouvindo... Então peraí, aí eu fiz ao contrário, né? Vai ficar me atrapalhando? Aí fui falando aqui pra ele. E aí eu falei, Diego, imagina assim, eu contei uma coisa, alguém vai lá e te bate, aí você fica, o que você faz? Né? Porque você não vai bater, né? Aí ele fez uma cara assim pra mim já de raiva, assim, como se ele já tivesse vontade de bater, sabe? Aí eu olhei assim, naquela cara dele, você vai bater? Ele falou assim, não, né, mãe? Eu sou crente. Eu vi no olhar dele a vontade que ele tava de rebater no exemplo que eu dei. Mas ele é crente. Então, assim, é importante a naturalidade das crianças, porque você vê, ele demonstrou vontade mesmo, que ele ficou... E nós temos isso, irmãos. Não é porque somos crentes que não vamos ter vontade de, olha, em algumas situações que a gente passa, de revidar da mesma moeda, ou de ir pra cima, né, os homens aqui, que o irmão estava falando aqui, né? O irmão estava contando aqui na mesa, olha, que eu era muito bravo, né? E que Deus teve que me moldar, e é assim. E quanto mais você
Eu falei assim pro irmão, né? Quanto mais nós somos assim, mais enérgicos, mais Deus vai colocando situações cada vez difíceis, porque você tem que aprender a ter o domínio próprio. Como é que você vai aprender a ter o domínio próprio? Passando pela situação e você conseguindo se controlar. Aí Deus vai vendo, essa parte aqui já tá, né? Mas você vai passar, vai passando, vai passar de novo, para que você tenha esse domínio próprio. Depois junto ao domínio próprio, a perseverança. Porque não adianta nada. Eu tenho domínio próprio, eu sou bom, eu tenho fé, tenho conhecimento, mas não consegue perseverar. Aí fala, Jesus falou que está voltando, mas não voltou até agora, eu vou pro mundo, que esse negócio é mentira, eu vou lá, depois eu volto, né? Depois eu me arrependo de novo. Não, meu irmão, você precisa perseverar todo o tempo, porque Jesus, ele vai voltar. E ele quer achar a sua igreja, né, preparada. Mas você não pode parar no caminho. Não pode parar diante das suas dificuldades. Não pode parar diante das promessas que não se cumpriram ainda. Tenho falado, né, com algumas irmãzinhas aqui sobre a promessa, né, meu? Espera. Confia, persevera. Né? É uma chave de uma vitória. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. As coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse, mas Deus sabe, e Ele faz todas as coisas no tempo dele e da forma que Ele quer. Verdade. Não é assim? Na oração do meio-dia, o irmão estava falando sobre isso, que eu achei bem interessante. Toda vez que Deus revelava aos profetas algo, Ele também já não dizia o que eles iam passar ali, né, naquela trajetória, naquele caminho, né? Então, quando Deus revelou a José que os pais e os irmãos se curvaria perante ele e tal, ele já entendeu que ele seria um maioral, mas Deus não falou no processo. Mesma coisa Davi, Deus ungiu Davi, levantou Davi, tu será rei, agora, e ele saiu e voltou lá para as ovelhas. Ele não sabia que lá estaria um rei que não aceitaria em todo o processo, né? Então, tudo isso precisa do quê? De perseverar. Agora, Deus mente? Deus falha? Não, Deus cumpre. Mas aqui está a nossa parte. E juntar a perseverança à devoção a Deus. Né? Então, quando fala de devoção a Deus, eu até fiz uma pesquisa aqui. Devoção a Deus. O que é devoção a Deus? Né? E aqui falava sobre você realmente se dedicar a sua vida, o seu tempo, as práticas, né? Espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, tudo que vai te levar para perto de Deus, é a devoção a Deus. Né? Então, às vezes eu brinco assim, né? Eu fiquei meditando, por exemplo, assim, irmãos, na minha criação, né, de lá, de trás, a gente não ouvia uma música secular. A gente não poderia ouvir, né? Porque a gente ouvia, né? Porque você vai no... Eu sabia todas as músicas, porque na lotação que eu ia e voltava ouvindo todas as músicas. Dependia da playlist do motorista. Então eu sabia, às vezes era rock, às vezes era pagode, às vezes eu sabia todas, porque você ouve. Não é assim? Eu não assisto televisão, não assisto novela, televisão, de jeito nenhum. Não podia assistir televisão, de jeito nenhum. Não podia ter televisão em casa, essa é a verdade, não era, pastor? Mas eu sabia tudo o que acontecia, porque você está no mundo. Por mais eu não tinha televisão em casa por muitos anos, eu e o pastor José não tivemos televisão em casa. Em obediência e temor a essa doutrina. E mesmo às vezes assim, eu brincava, eu sei tudo, porque se você vai na casa de alguém, passa um comercial, já fala a novela inteira, né, ali naquele comercial, né? Que você nem assiste, mas se você assistir o comercial das novelas, você sabe o que está acontecendo, você sabe os personagens, não é assim? Então, todo lugar que você vai, você tem contato com o mundo. O mundo, ele está aqui. Então, hoje, eu tenho entendimento. Não é para tanto, né? Não é assim. Você pode ter a sua televisão, você pode ouvir a música, né? Aí, eu não coloco, irmãos, não coloco nenhuma música secular para ouvir. Eu sei as músicas seculares, se você me falar comigo, eu vou saber falar, mas você não vai parar e me ouvir. Eu dediquei um tempo para ouvir, né? Então, a gente estava falando de música, o pastor dizia, essa música aqui é lá do meu tempo, eu lembro. A gente sabe, a gente está no mundo, mas é pecado falar disso? Não é pecado, não é pecado.
né? Então era um certo extremismo. Por quê? Porque eu estou no mundo, e você está no mundo, e você vai participar, mas como você vai se dedicar? Essa é a questão. O seu tempo, a sua vida. Então, não é pecado você ouvir, mas será que a sua dedicação está toda só para o mundo? Não. Você tem que ter a sua devoção a Deus. Né? E aí, às vezes, a gente... as coisas do mundo, falando assim, vocês vão entender, elas nos puxam demais. Puxa demais. Às vezes a gente vai demais para as coisas do mundo. E é necessário olhar, peraí, eu preciso ter o meu tempo com Deus. Isso está me atrapalhando. É quase um vício, né? A Netflix, ou o Instagram, ou... o que mais? Me ajuda aí. O Facebook. TikTok. Kawaii. Vai embora, tá vendo? Disseram o que aí atrás? Os animes. O que é anime? Desenho japonês, né? Então, assim, tudo que for te tirar do foco de Deus, você precisa prestar atenção. É errado eu assistir, estou pecando. O errado é se você viu que aquilo lá tem moralidade, está falando de palavrão, morte, coisas... Tira, não enche seu coração daquilo. Não enche seu coração daquilo. Mas tá bom, estou assistindo uma coisa leve e tal, mas de repente aquilo também está tirando seu tempo. Então, presta atenção no que está te afastando do Senhor. Né? E tenha o seu tempo, a sua devoção a Deus. Aumente. Ontem eu falei pro Diego assim, cadê o Diego? Dieguinho, estava com muito medo, né? Não foi, filho, que eu falei assim? Ele estava com muito medo. E eu falei para ele assim, filho, o medo, pensa como água e óleo. Não se misturam. Você está com muito medo. Pensa que o medo é a água ou o óleo, tanto faz. Se você tiver com um copo e você encher, vamos colocar o óleo, não sei se funciona bem na prática, viu, meus irmãos? Mas na teoria aqui vocês vão entender. Se você encher de óleo, metade, começar a pôr água, e se a água for mais... Imagine que isso aconteça, que eu não fiz o teste. Vai dar certo minha teoria? O que eu falei, né? Então tá. Se eu jogar água dentro do copo com óleo, a água vai começar a encher e o óleo vai começar a transbordar. E aí eu falei pra ele, se você tá com medo, você enche agora com a outra coisa que vai fazer esse medo embora. Então eu falei, você enche de Jesus. Vai louvar, vai ler uma palavra, ora, fala com Deus, enche de Jesus, enche de Jesus, enche de Jesus, enche de Jesus, vai transbordando aí o medo, vai embora, quando você pensar aquele medo foi embora. Foi uma forma que naquela hora eu tive de explicar para ele. E agora eu quero explicar assim para vocês, né? A questão é se vocês se encherem de Deus, se encherem do Espírito Santo, da palavra, é um louvor, é um devocional que você fez, é um tempo que você tirou para orar, há um tempo para contemplação, larga um pouco o celular, vamos largar, meus irmãos, é tão difícil, né? Porque o tempo todo, né? Aquelas vai nos puxando, e aí você vai o quê? Se enchendo de Deus, se enchendo, tira aquele tempo, faça esses propósitos, porque isso é a sua devoção a Deus. Então, olha só, a receita de Pedro parecia pequenininha, mas é grande, né, irmãos? É grande, tem muita coisa para fazer, mas é uma receita. E se você conseguir fazer tudo isso, vamos só continuar mais um pouquinho a receita que não acabou. Ele falou da devoção, depois ele falou para juntar a amizade cristã. Como é bom termos amigos, como é bom estarmos aqui em comunhão, tomarmos esse café juntos, conversarmos. Eu sentei um pouquinho aqui na mesa dos irmãos, já recebi aquela palavra que confirmou aqui no meu coração. Sentei ali com a minha mãe, conversei em outros assuntos, aqui um pouquinho na mesa da Hortência. Cada um que você fala um pouco, você recebe algo, você se alegra. E aí eu até conversando com a Edileuza essa semana, falando de uma outra ovelhinha, né? E ela contando como foi que ela ganhou aquela ovelhinha para Jesus. Ela não está aqui hoje. Mas como foi a amizade que cresceu, né? Sabe aquela amizade que vai crescendo e aquela pessoa que te leva para os caminhos do Senhor? Que você seja essa pessoa na vida de alguém. Que você seja aquela pessoa que anima o outro, que esforça. E se você está um pouquinho desanimado, junta com alguém que está mais forte aí, para que você, quando você estiver fraquinho, o outro te pega, te traz, né?
te fortalece. É importante a amizade cristã, é importante estarmos nessa comunhão. E a amizade cristã junto tem o amor. E o amor fecha tudo, né, irmãos? O amor vem e fecha, né, todo esse bolo aqui que a gente acabou de fazer, completa. E com essas qualidades, o versículo 8 diz: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Entendeu? Glória a Deus. Não? São essas as qualidades que vocês precisam ter. Precisamos ter. Não tem como fugir disso que eu acabei de falar. Não tem como fugir. Ah, não, vou fugir disso, ou pular uma etapa, ou deixar isso aqui meio de lado. Não dá. Se a gente não fizer a receita certinha, vai sempre ficar faltando. E é por isso que nós estamos sempre sentindo falta de alguma coisa. Porque, infelizmente, a gente tem dificuldades de tudo isso aqui, né? Que eu falei que era pouquinho, não é pouco, é muita coisa. Mas precisamos estar nessa receita, porque aí nós teremos, isso aqui tudo é o que nós precisamos ter. E ele continua: se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e é isso que a gente espera. A gente quer crescer na presença de Deus, a gente quer ser mais ativo, a gente quer ser mais produtivo. Todos nós queremos ser assim, uma bênção na mão do Senhor, um vaso que Deus usa, né? Não é assim? Quem é que não... Você vê um grande homem de Deus aqui, ó, aí você fala: eu quero ser assim, não é assim que a gente faz? Eu chego lá, não é? Todos nós queremos. Quando a gente vem para a igreja a primeira vez, a gente olha, né, o exemplo de alguém, a gente sempre se espelha em alguém, né? Mas o nosso espelho maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele fala: nós temos que ser, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é isso que nós precisamos, a cada dia, buscar ser mais parecidos com Jesus. E para isso nós temos que colocar o nosso eu por terra, né? Colocar por terra as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, a nossa justiça própria, tudo aquilo que é nosso, que vem de nós mesmos, porque de nós mesmos, a gente viu aqui na palavra, né? Muitas vezes vai proceder os maus desejos. Tá bom? Então essa é a palavra que o Senhor me deu até aqui. Peço que o Senhor fale melhor no coração de vocês. Continue, né? Porque já é Deus falando, né, irmãos? Continue falando no coração de vocês, que vocês meditem nessa palavra, que vocês marquem aí na palavra, na Bíblia de vocês, 2 Pedro 3, do 5 ao 8, para vocês lerem de novo, pesquisarem melhor. Meu Deus, qual parte aqui eu preciso me dedicar mais? Qual parte eu estou deixando de fora? Qual desses eu estou deixando de fora? Né? Se é tudo, começa a reunir aí para você fazer, ou se são um detalhe. Deus, faltou aqui um detalhe. Talvez a minha perseverança está pouca. Talvez a minha devoção a Deus está pouca. Talvez, né? Eu estou deixando vacilar. É aqui, é nesse ponto que o inimigo acha a brecha para nos derrubar, né? Para nos atacar e para fazer a gente não dar fruto, ficar improdutivo, ficar fraco, né? Então o Senhor, Ele deu essa receita. Peço que os irmãos agora se levantem, que nós vamos orar. Glória a Deus. Creio que o Senhor Deus já falou o coração de vocês grandemente, e Ele vai continuar ajudando e capacitando, meus irmãos, todos nós, a vivermos uma vida perfeita na presença de Deus. Né? A vivermos uma vida que nos leva ao caminho da salvação, porque o Senhor Jesus já nos livrou dos aguilhões da morte. Né? A palavra foi falada hoje cedo. O Senhor já nos livrou do aguilhão da morte. A graça dele é que nos restaura, que nos transforma. É o favor dele que é na nossa vida. Tudo isso vem de Jesus, amém? E apenas o Senhor está esclarecendo a nossa mente, nos despertando para aquilo que a gente já sabe. Eu falei alguma coisa nova aqui para vocês? Nada novo. Vocês já sabem disso. Mas Pedro está dizendo: eu preciso